Capítulo 23, Reino Xiantian. Lin Ming sabia que era inútil esconder quem ele era, então ele decidiu que, em vez disso, ele inventaria um mestre para aplacar quaisquer perguntas. Aprender técnicas de inscrição não eram possíveis de sendo autodidata, muito menos da qualidade que ele tinha feito e em uma idade tão jovem. Aos olhos de uma pessoa sensata, era mais provável que Lin Ming tivesse algum tipo de mestre legendário de inscrições apoiando, mesmo se este personagem não existisse. Claro que também haviam riscos. O mundo tinha muitos loucos, alguns que até mesmo ignorariam a existência de tal pessoa. Se Lin Ming encontrasse uma pessoa assim, ele estaria em perigo. Mas Lin Ming não iria fugir de tais riscos, em vez disso ele enfrentou-os de cabeça. Ele cultivava artes marciais, como poderia fugir de algo só porque havia o risco de perigo? Se ele temesse todas as sombras e perigos, então seria impossível para ele alcançar o pico do caminho marcial. Mui viu Lin Ming ficar em alerta, e disse a todos atrás dele, saiam. Rapidamente, todos tinham deixado este pequeno quarto incluído Tai Feng. Logo havia apenas Mui e Qin Xinguan. Mui circulou sua força da alma, e um tipo de bolha invisível cercou toda a sala. Irmãozinho, não tenho intenções maliciosas, está apenas a minha habilidade de selar o som. Assim ninguém será capaz de ouvir o que estamos dizendo. Eu só gostaria de lhe fazer uma pergunta. Foi você a pessoa que criou esse símbolo de inscrição em forma de chama? Era uma tradição que os mestres de inscrições tivessem sua própria imagem personalizada que usavam nos símbolos da inscrição. Elas identificavam a quem elas pertenciam, e representava o espírito de seu caminho de inscrição. Lin Ming era uma chama que representava seu desejo de pisar no caminho marcial. Qin Xinguan prendeu a respiração, seus olhos estavam arregalados e sem piscar enquanto esperava sua resposta. Lin Ming hesitou, acenou com a cabeça e disse, sim, fui eu. Desde que ele decidiu agir, então ele faria isso completamente cautelosamente. Só então ele estaria em uma posição forte e outros acreditariam que o mestre misterioso, atrás dele era uma figura lendária, que não podia ser ofendida. Embora já tivessem esperando isso, depois de ouvir a afirmação de Lin Ming, Mui ofegou, e os olhos de Qin Xinguan se arregalaram em choque. Ela também fazia inscrições, então ela sabia. Ela sabia que era imensamente difícil tornar-se mestre de inscrições na tenra idade de 15 anos. Qin Xinguan entendeu que para cada montanha, sempre haveria uma maior. O reino da fortuna do céu era apenas um pequeno estado em todo o continente da queda do céu. Embora ela fosse talentosa e considerada a melhor aqui, se tivesse saído para outras terras, talvez ela fosse apenas uma de inúmeros talentos. Mas Qin Xinguan ainda não tinha deixado o país. Apesar de tudo, mesmo nos poucos países ao redor, ela era o talento superior número 1. Não havia um único jovem ao seu redor que pudesse se comparar com um décimo dela. O talento marcial de 6º grau, além de um talento de inscrições que era inigualável no reino da fortuna do céu, Qin Xinguan era verdadeiramente abençoada pelos céus e não havia encontrado ninguém que fosse páreo para ela dentre aqueles de sua geração. Ela nunca sentiu uma pitada de frustração em sua idade, então Qin Xinguan cresceu com uma arrogância de autocrença. Mas hoje, ela foi subitamente derrotada por um jovem da mesma idade. Embora sua força fosse menor que a dela, seu talento, habilidade e realizações em inscrição a haviam superado em quilômetros. No que diz respeito à técnica de inscrição, pode-se dizer que ela era um pássaro jovem que não tinha aprendido a voar, e ele era uma águia que domina o céu. A diferença era simplesmente muito grande. Ela estava frustrada, mas Qin Xinguan não estava deprimida ou sem esperança. Ela estava realmente animada, porque agora que ela tinha encontrado um objetivo, ela poderia então se esforçar para melhorar ainda mais. Qin Xinguan estava cheio de curiosidade por este garoto. Ela também esperava se tornar sua amiga e comparar notas com ele no futuro. Ela poderia aprender com essas trocas e aumentar ainda mais sua compreensão das técnicas de inscrição. Mas ela se lembrou dos acontecimentos anteriores, seu convite tinha sido rejeitado. Qin Xinguan sentiu-se injustiçada. As meninas eram naturalmente tímidas e orgulhosas. As lindas garotas de famílias aristocráticas eram todas assim. Mesmo que em seu coração ela queria se tornar sua amiga, mas por causa dessa única vez, ela não foi capaz de tomar sua própria iniciativa para convidá-lo novamente. Depois que Mui ouviu a resposta de Lin Ming, ele finalmente conseguiu se recompor do sentimento de descrença que sentia. Isto era realmente inacreditável. Ele originalmente tinha imaginado que o criador do símbolo de inscrição não tinha um cultivo que superasse o 3º nível de transformação corporal, mas parecia estar errado. O cultivo de Lin Ming estava apenas no auge da primeira camada, mas devido à sua base sólida, e à densidade e precisão de sua força da alma, tinha dado a ilusão de que era maior do que realmente era. Por causa dessa densa força da alma, ele estava com medo de que este jovem praticasse um manual superior de habilidade marcial, o tipo de manual de habilidade que apenas o mais antigo e poderoso dos clãs teria. Além disso, este rapaz era extremamente assíduo e dedicado. Por exemplo, ele tinha acabado de cortar a besta viciosa agora com a parte de trás de uma faca. Talvez este rapaz viesse de um clã antigo ou tinha o apoio de um mestre supremo. Pensando nisso, Mui respirou fundo e perguntou com um tom respeitoso: desculpe-me, mas posso perguntar o nome de seu estimado mestre?
Muyi tinha uma posição elevada no reino da fortuna do céu. Mesmo que se aproximasse do imperador, não precisaria se curvar. Mas a partir dessa expressão respeitosa era suficiente para ver o profundo temor e reverência que ele tinha por este mestre supremo e misterioso por trás de Lin Min. Ling Min disse, desculpe, sênior, mas meu mestre uma vez me disse que falar seu nome era um tabu. A verdade é que nem meus pais sabem que eu tenho um mestre. Quando eu tinha 12 anos, meu mestre me encontrou e me ensinou algumas habilidades. Lin Min tinha morado na cidade da Amora Verde desde a infância, então isso era fácil de investigar. Ele disse apenas o mínimo que pôde para não levantar suspeitas. Muyi disse, peço desculpas por ser grosseiro com minhas palavras. Para um ancião com tal alta habilidade, eles andam os 4 cantos do mundo, por isso é difícil vislumbrar o seu paradeiro. Eu não deveria perguntar tão precipitadamente, é apenas que a técnica de inscrição do irmãozinho foi tão notável, que é improvável que pertença a alguém do reino da fortuna do céu. Provavelmente é alguém de uma seita antiga. Muyi disse que não queria perguntar quem era o mestre de Lin Min, mas ainda era algo vago e queria saber alguma informação. Afinal, ver um mestre lendário, raro como este, pelo menos uma vez, então talvez este poderia ser seu próprio golpe de sorte. Muyi já estava preso no pico da fronteira Outian há muito tempo. Ele sempre quis passar o limiar para a próxima etapa. Mas sem orientação, o único passo era simplesmente uma ravina intransponível. Nos 80 anos da história do Reino da Fortuna do Céu, houveram muitos artistas marciais de condensação por pulso, e havia muitos talentos que chegaram mesmo ao nível Outian. No entanto, desconsiderando os talentos incomparáveis que haviam entrado no Vale dos Sete Mistérios, o Reino da Fortuna do Céu não tinha tido um único mestre Xiantian. Se o nível do forjamento ósseo para a condensação de pulso era atravessar um pequeno rio, então o caminho de Outian para Xiantian era como atravessar um furioso oceano. Se alguém não tivesse a direção de uma seita, e dependesse de sua própria habilidade e descoberta pessoal, a possibilidade de entrar no estágio Xiantian estava perto de zero. Já era tarde demais para que Muyi entrasse numa seita. Sua única esperança era encontrar um poderoso ancião que fosse capaz de lhe dar uma dica ou duas, e assim também dar-lhe a esperança de que ele poderia sonhar um dia de alcançar o nível Xiantian. Ele não procurava entrar imediatamente no nível Xiantian, ele só queria saber a direção, dar-lhe um objetivo, para que ele não ficasse sem noção e perdido pelo resto de sua vida. Lin Min disse, meu mestre é recluso, mas ele disse uma vez que ele tinha entrado em uma seita. Depois que Muyi ouviu isso, sentiu-se um pouco invejoso. Ele não teve a sorte de entrar numa seita, mas o mestre de Lin Min já havia deixado sua seita. Ele disse, o cultivo de seu mestre deve ser muito alto se ele deixou sua seita para viajar. Ele provavelmente alcançou o limiar de alguma fronteira alto. Talvez ele estivesse acima do reino Xiantian. Para Muyi, o reino Xiantian era um ideal imensuravelmente distante. Para artistas marciais que não estavam em uma seita, muito menos no reino Xiantian, os estágios acima devem ser ainda mais inimagináveis. Ouvindo a pergunta de Muyi, Lin Min finalmente entendeu as intenções desse velho. Seu interesse pelo chamado mestre dele era muito forte. Seus olhos estavam ansiosos e cheios de fervor. Ele deve ter procurado algumas respostas para seu próprio cultivo. Era muito difícil praticar, afinal, Muyi estava em uma idade tão avançada, ele provavelmente alcançou seus próprios limites. Pensando nisso, Lin Min considerou as memórias do fragmento da alma do ancião. Essas memórias, embora houvesse algumas lembranças do cultivo de artes marciais, não eram completas. Mas não havia muito valor, por isso era fácil dizer uma coisa ou duas. Lin Min disse, eu não sei realmente em qual nível o mestre está, mas o mestre disse uma vez que o caminho marcial é dividido em 2 partes principais. Agora estava contemplando a segunda parte. Oh, que 2 partes! Os olhos de Muyi se iluminaram. Ele temia perder até uma única palavra, pois sabia que a oportunidade de ouvir as palavras de um sênior era verdadeiramente preciosa. Os olhos de Qin Xinguan também estavam brilhando, e ela não piscou enquanto ouvia Lin Min com reverente atenção. Obrigado por nos acompanhar.